sejam muito bem-vindos ao nosso curso de questões discursivas para a CFO-PM. Essas aulas recentes, é lógico que a gente está dando um foco maior no concurso do CFO da PMDF, que está com o edital aberto. Então, eu sou o professor Ricardo Ziegler, sou professor desde 2017, que foi quando eu recebi a grata notícia de ter sido o primeiro colocado do último concurso para o CFO da PMDF. Atualmente sou oficial da Polícia Militar. Ao longo do tempo, me especializei em mentorias para carreiras policiais e também em ministrar disciplinas como criminologia, direito penal, processo penal, penal militar, processo penal militar, mais focado nessas matérias criminais. Vamos para a situação hipotética. O segundo sargento da Polícia Militar Reginaldo, militar estadual da Ativa, com 47 anos e estabilidade funcional, deixou de comparecer ao quartel em que servia no dia 10 de fevereiro, durante o período do carnaval, permanecendo ausente e sem comunicação por 50 dias, até que se apresentou voluntariamente. Realizada a inspeção de saúde, foi constatado que o militar estava apto para o serviço policial militar. Instaurado o procedimento próprio para apuração da conduta, o Sargento Reginaldo alegou inicialmente que precisava cuidar da avó idosa no interior, sendo o único responsável por ela. Posteriormente, em uma nova versão apresentada pela defesa, alegou que foi coagido por criminosos a não se apresentar sob ameaça de vida de seus familiares caso retornasse ao serviço policial. Contudo, nenhuma prova foi apresentada nesse sentido. Ao final, o sargento PM Reginaldo foi condenado a 1 ano e 8 meses de detenção. O bizu, tá, para você não esquecer mais, é você pegar realmente a data da falta do serviço e somar mais 9, beleza? E somar mais 9, ok? Esse é o bizu. Então, se a questão falar de uma falta ao serviço, você vai somar mais 9. E é como o nosso colega falou ali no chat. Porque começa a contagem para o prazo de deserção 24 horas após a ausência dele. Entende? Então, não é no dia da falta ao serviço. É 24 horas após. Tem um rito próprio na deserção. A gente vai botar o slide aqui daqui a pouquinho para vocês visualizarem. Certo? Então, ele faltou ao serviço naquele dia, beleza? Você vai ter um período de graça, que é um período aí, né, de praticamente 8 dias, que ele pode se apresentar sem se consumar o crime de deserção, beleza? Depois desse período é que temos a consumação, certo? Do crime de deserção. Então, geralmente é isso, cara. Pega a data da falta do serviço e soma mais 9, beleza? Então, primeira linha que a gente já respondeu. O crime de deserção, artigo 187, que se consumou no dia 19 de fevereiro de 2025. Beleza? Aí vamos lá. Segundo o Código Penal Militar e a jurisprudência do STM, é possível que as alegações, né, do sargento Reginaldo pudessem prosperar? O que vocês acham? Então ele alegou ali que tinha um parente que dependia dele. Ó, cuidado, tá? O que você tem, né, no STM? Você tem a súmula, certo? Tem uma súmula do STM que fala justamente isso, que as alegações de ordem pessoal ou familiar, certo? As alegações de ordem pessoal ou familiar não são justificativas cabíveis, né, para afastar o crime de deserção quando não há prova idônea, quando não há prova sobre o fato, beleza? Então isso é uma súmula do STM, beleza? Vou colar para vocês. É a súmula 3 do STM, tá bom? A súmula de 1980 e continua valendo aí, tá bom? Por quê? Porque ele não apresentou prova idônea, né, sobre isso, beleza? E outra situação foi que o Matheus colocou para gente. Vai lá no artigo 40 do Código Penal Militar, pessoal. Artigo 40 do Código Penal Militar. Ele alegou coação, não é isso? Ele alegou coação. Só que a deserção é um crime contra o dever militar. Então, tá aí a letra B respondida. É possível que o sargento Reginaldo faça jus a alguma causa de diminuição de pena? E aí, pessoal? E ficou aí 50 dias sumido.
e se apresentou voluntariamente. Sim, né, pessoal? Tem uma causa de diminuição de pena, beleza? Tem uma causa de diminuição de pena. Isso aqui às vezes passa batido pra gente no crime de deserção, certo? Se ele se apresenta depois que consumou a deserção, presta atenção. E aí, se ele se apresenta em até 8 dias, certo? Até 8 dias depois do crime, ele diminui a pena até metade. E ele pode ter diminuição de 1/3, certo? Se ele se apresentar em até 60 dias, certo? Mais de 8 dias, do dia 9 até o dia 60, ele tem ali essa diminuição de pena, tá? No inciso 1º do artigo 189. Perfeito? Vamos lá. Voltemos aqui para o nossa questão F, item F. Considerando que o sargento Reginaldo se apresentou voluntariamente, caso não tivesse feito, em que data ocorreria a prescrição do crime praticado com base no prazo regular e nos marcos interruptivos? E aí, pessoal? O que a gente tem na legislação sobre prescrição do crime de deserção? Mas e aí, prescreve quando ele atinge 45 anos? Como é que o texto nos traz? Presta atenção nessa redação, tem muita gente boa que cai na água em relação a esse aqui. Parece que vocês estão riscando aqui, moço. Então, vai lá no artigo 132, eu acho que vocês já até botaram aí, né? Do Código Penal Militar. Ele fala o seguinte: no crime de deserção, embora decorrido o prazo de prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atinge a idade de 45 anos e se oficial a de 60 anos. Então, presta atenção, o que ele está falando aqui? Que no caso daquele sujeito que pratica o crime de deserção, beleza? E aí ele fica desaparecido. Ele fica desaparecido durante anos. Quando que prescreve o crime de deserção? Pela pena em abstrato. Esse é o primeiro ponto que vocês têm que observar, né? Esse é o primeiro ponto que vocês têm que observar. Quando você vai lá no 109, o que ele fala? Que o crime prescreve em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano e não excede 2, né? Que é o caso da deserção. A pena em abstrato ali do crime de deserção é de 6 meses a 2 anos. Salvo o melhor juízo, é isso aí, não é aí? 6 meses a 2 anos, ok? Então, voltamos lá ao 109. Então, o crime de deserção, 109 é no Código Penal Comum, perdão. 125, né? O crime de deserção prescreve, então, em 4 anos. Perfeito? Beleza? Até aqui todo mundo junto comigo? Então, vamos supor que ele passasse 4 anos sumido. Em 11 de fevereiro de 2029, estaria prescrito o crime de deserção. É isso. Por quê? Porque ele já tem mais de 45 anos. Beleza? Ele já tem mais de 45 anos. Então, o crime prescreve realmente no prazo de deserção. Ok? Pessoal, em relação à pena aplicada, é possível suspensão condicional da pena ou livramento condicional? H. Não é possível nenhum dos dois, Ian. Eu vou dizer por quê. Vamos lá. Vamos primeiro ver aqui por que não é possível a suspensão condicional da pena, salvo engano, artigo 88. Abre aí. Vamos ver se tô bom aqui de memória. É mesmo, 88. A suspensão condicional da pena não se aplica nos crimes contra a segurança nacional, licitação, incitamento, violência contra o superior, papapá, ou de deserção. Então, não cabe suspensão condicional da pena no crime de deserção, ainda que a pena tenha sido menor que 2 anos. Beleza? Beleza? Não cabe, artigo 88, inciso 2º, a linha A. E por que não cabe livramento? Porque a pena foi menor que 2 anos.
Para caber livramento, pessoal, tem que ser superior a 2 anos. Ok? Para caber livramento, tem que ser superior a 2 anos. Agora, o que o Ian está querendo dizer para a gente, provavelmente é o seguinte: é igual ao superior. Muito bom, Bruno. Existe algum crime no Código Penal Militar em que é vedado a aplicação do livramento condicional? Porque aqui na suspensão condicional da pena você tem um rol de crimes aqui, né? Beleza? Um benefício processual que a gente pode citar é que quando o sujeito pratica lá, o militar pratica um crime de deserção, ele vai para aqui é um insubmisso, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cabe homenagem para o desertor, tá? Não seria assim, é um benefício, né? Vamos dizer assim, processual, porque em vez dele ficar preso no xilindró, né? No presídio militar, ele fica preso dentro da unidade que ele serve, certo? Então, homenagem é algo mais restritivo que a pena privativa de liberdade, a sanção privativa de liberdade, né? Do que uma prisão provisória, prisão preventiva, mas é mais restritivo do que uma liberdade provisória. Ele fica preso no parcão. Então seria, vamos dizer, em tese, um benefício processual. Então o desertor, ele poderia, né, ter o quartel aí por homenagem, certo? Então caberia homenagem ali para o nosso desertor, tá bom? Gustavo, a diferença é a seguinte, presta atenção, é que na lei, no Código de Processo Penal Militar, o insubmisso necessariamente vai para homenagem, entendeu? O insubmisso necessariamente vai para homenagem. Mas, né, olha o que ele fala aqui. Ó. A homenagem pode ser concedida para crimes cuja pena privativa de liberdade não exceda 4 anos. Certo? Não exceda 4 anos. Deserção, a pena máxima é 2 anos. Entendeu? Então, assim, a diferença é que na insubmissão ele necessariamente vai para homenagem. Ponto. Ele fala, a lei fala, que a gente acabou de ver o artigo. O insubmisso terá o quartel com homenagem, assim que ele for apresentado voluntariamente ou recapturado. A deserção, no crime de deserção é uma possibilidade, certo? De ao invés de submetê-lo a uma prisão preventiva, ele fica ali na homenagem. Por quê? Porque o crime admite. E não há nenhuma restrição, né, na lei processual para que o desertor não usufrua, vamos dizer assim, dessa medida. Vamos lá, vamos responder as questões então. Tá? Como é que a gente escreveria esse texto, certo? Então, de acordo com a situação concreta apresentada, o sargento Reginaldo praticou o crime de deserção, do artigo 187 do Código Penal Militar. Se não lembrar o artigo, não precisa colocar. Que se consumou no dia 19 de fevereiro de 2025. As justificativas apresentadas pelo sargento Reginaldo para afastar a sua responsabilidade penal não poderiam prosperar. Por quê? O entendimento simulado do Superior Tribunal Militar não permite, né, que sejam consideradas as alegações de ordem pessoal ou familiar quando desacompanhadas de prova. Além disso, o crime de deserção é um crime que ofende, né, que afeta o dever militar, não sendo possível, né, a alegação de coação, se não física ou material. Poderia colocar assim, né, em relação à linha B. Já temos aí 2 parágrafos. Em terceiro parágrafo, não seria o sargento Reginaldo poderia, né, fazer jus a uma causa de diminuição de pena, já que se apresentou antes de 60 dias. E, no caso dele ser julgado incapaz por uma inspeção de saúde, ele não seria excluído da corporação porque ele já é uma praça com estabilidade. O Código de Processo Penal Militar só traz essa possibilidade quando se trata do processamento do crime de deserção para praças sem estabilidade. Beleza?
Próximo parágrafo. Foi instaurado um IPD que deve ser acompanhado de um termo de deserção, a parte de ausência e o inventário, que serão encaminhados para a auditoria militar e posteriormente para o Ministério Público. Aí você pode, né, botar ali para decidir se vai solicitar novas diligências, solicitar o arquivamento ou oferecer a denúncia pelo crime de deserção. Como o Sargento Reginaldo se apresentou, caso o Sargento Reginaldo, né, não se apresentasse voluntariamente, o crime teria prescrito em 4 anos, embora, já que o Sargento Reginaldo tem mais de 45 anos, então o prazo, o período de prescrição obedeceria à regra geral do Código Penal Militar. Sargento Reginaldo seria julgado no Conselho Permanente de Justiça, que julga as praças nos crimes militares definidos em lei. E não poderia fazer jus nem a suspensão condicional da pena por uma vedação expressa do Código Penal Militar em relação ao crime de deserção e também não faria jus ao livramento condicional, já que a pena foi foi inferior a 2 anos. Obrigado a todos, a todas que participaram da nossa aula aí.